Amigos da TV Serra Farroupilha, minha saudação, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora do nosso telejornalismo local, é hora da entrevista do dia, os assuntos do momento, a pauta de Farroupilha em evidência aqui na nossa programação. Vocês nos acompanham pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Ainda tem a oportunidade de estarem conosco também com o Facebook, esse programa na íntegra no Facebook da TV Serra Farroupilha. Tem o nosso canal no YouTube também com todos os conteúdos que são gerados pela nossa programação local. E ainda tem o nosso site www.tvserra.tv, só isso. tvserra.tv, ali você vai encontrar os conteúdos do dia e também a transmissão ao vivo da nossa TV Serra, o que passa nos canais da NET, você acompanha no nosso site também, então fique ligado, fique conectado, fique conosco. Eu recebo hoje aqui para a entrevista do dia o médico de família e também no momento prestando apoio à vigilância epidemiológica de Farroupilha, o Dr. Cleiton Forni é nosso convidado. Nós vamos falar muito sobre a situação da pandemia da Covid-19 aqui no município de Farroupilha. Nós estamos assim, ó, em alta do número de casos. Os casos ativos estão batendo casos de pacientes ativos com o vírus diariamente, chegando a 500, enfim, a gente está tendo alta nos casos, na contaminação, na infecção, tem alta nas internações hospitalares, o nosso hospital está lotado novamente, a UTI com um grande número de pacientes internados com Covid-19, mas o hospital não sobrevive, não atende só a Covid-19, também tem outras patologias. Lembrem-se que nós estamos no inverno na Serra Gaúcha e que, via de regra, o inverno sempre lotou hospitais. E agora imagina com a pandemia, pior ainda a situação. Mas por isso que nós convidamos o Dr. Cleiton para que a gente possa traçar uma situação, um panorama do momento de como está a pandemia aqui no nosso município e, acima de tudo, despertar a necessidade do cuidado preventivo. Nós precisamos nos cuidar. Não dá para aglomerar, não dá para fazer tantas coisas nesse momento. Primeiro, a saúde da gente. Doutor Cleiton, obrigado por estar aqui nos estúdios. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Bom, eu queria uma análise sua inicial, olhando todo esse comportamento da pandemia desde março do ano passado até o presente momento. Aí se falou da primeira onda, veio a segunda onda. Nós estaríamos na terceira onda, doutor? É que o pessoal costuma dizer por ondas porque não dá mais a sobrecarga. Aí aparente, nos gráficos aparece bem ondas, né? Os picos, né? Então depende do parâmetro que você quer ver. O problema principal é que depende da aceleração dela, ou seja, quantos casos começam a aumentar a cada dia. E com certeza esses casos, na grande maioria, vai não acontecer nada. Mas na matemática, aquela questão, 2% vai precisar de algum atendimento e algum suporte. Multiplica isso para muitas pessoas, vai lotar todos os serviços de saúde, vai lotar o hospital. Isso está acontecendo em toda a Serra, em todo o Rio Grande do Sul. Isso, claro, Farroupilha não é uma bolha, né? Não, a gente está aqui. O sistema de UTI aqui não é de Farroupilha. O sistema de UTI é financiado pelo Estado. Sim. Mesmo que seja particular, não, mas tem vaga, é pelo Estado que vai pela central de leitos. Então, às vezes, que se precisa de uma solicitação, o médico solicita e vai ser transportado para outra cidade que tenha, até o ponto que esgotar todas as possibilidades. Aí que está começando agora o quê? Os pacientes ficar no pronto-socorro. Tem que ficar esperando uma UTI, tá lá com suporte, às vezes está lá com a parede. São chamados leitos de UTI improvisados, né? Sim, mas é porque precisa fazer o tratamento do paciente, o suporte, mas tem que aguardar um local mais adequado para esse paciente. Então às vezes fica retido 2, 3 dias, 4 dias ali. Teve até a entrevista hoje, né, na RBS também, e explicou exatamente isso. Claro, com certeza. O que teria justificado esse novo aumento do número de casos aqui no nosso município, enfim, no estado e também no Brasil? Não, o comportamento da população? Vários fatores. Assim, não dá para dizer com uma coisa só que a gente fez o culpado. Mas geralmente tem os eventos da comunidade em si, sabe? Tem eventos daqueles que a gente faz regularmente, né? Tipo, visitar as mães, Natal, férias, sabe? Páscoa. Esses pontos são Páscoa, alguma coisa que faça uma aglomeração, uma busca por algum evento, né? O pessoal vai no feriadão, vai na praia, se reúne na praia.
Então são pequenos eventos que aí gera aglomeração, somado à falta de cuidado. É que assim, a gente sabe que no seio familiar, a gente tira a máscara. Sim. Só precisa um tá contaminado numa festa. Não vai ser todo mundo, às vezes não é toda a família que se contamina, não é? Mas daí passa e passa. Mas e agora, nesse momento, a gente está vendo nos atendimentos, na UPA ali, com né, o Daniel está ali também, o médico Daniel, né, explicou também, ele só deu um exemplo que, um atendimento 2 dias atrás, de 20 pacientes, só 2 eram negativos. Ou seja, visualmente está dizendo, quem está indo lá é positivo, com certeza. E está muito, e a família inteira, sabe? Atende a mãe, o pai, a criança pequena, o avô, está todo mundo ali. Sim. Certo? Essa questão é importante dizer assim, infelizmente a gente tem que diminuir um pouco a nossa circulação. Não é nem a questão do trabalho, que todo mundo está dizendo assim, no trabalho contamina. O problema é assim, quanto mais gente contaminada, vai aparecer em todos os setores, vai aparecer. Só que a gente vê que o comportamento das pessoas é que é a origem de tudo isso daí. Que a gente vai, assim, a gente vai desistindo. Pô, 1 ano, estamos 2 anos já nisso. O cansaço. A gente não aguenta mais, ó, todo mundo está com dor na orelha, de tanto usar máscara aqui, ó, fica marcado. A máscara tem que ser muito boa, tem que ser bem vedada, tem que vedar no nariz, tem que estar ali. Não é qualquer pano que bota na boca assim que vai proteger. Sim. Somado aos cuidados de não conversar muito, certo? Não conversar perto de outra pessoa, que é 1,5 metro, 2 metros, tem que manter essa distância em todas as situações. E não aglomerar. Infelizmente tem algumas atividades que o pessoal gosta de fazer, ainda mais, eu digo a juventude em si, porque todo mundo que é rebelde, né? De seguir regras, né? Mas a juventude naturalmente faz isso. Então é impossível, a gente vê as rodas, a gente vê quando nos bares tudo, tem mais 2, 3 famílias que não vai me dizer que é a família que está naquela mesa. São 2, 3 famílias que se unem, é um componente de cada família que se une, numa dessas transmite para a família. Vários casos que eu vejo... O estrago é grande, né? É que pequenos atos, a gente não vai enxergar, eu faço uma linguagem figurada, não vai ser alguém que vai vir de entubado conversar com você dizendo que tem Covid e vai conversar com você. Não, vai ser uma pessoa que nem sabe que tem sintoma. Talvez assintomática, né? Não, ele geralmente, assim, a maioria das pessoas jovens tem assim, eu tenho uma rinite, isso é uma rinite crônica, uma coisa assim. A gente vai ver depois, então toda a família já está contaminada, tem o óbito depois, tem o arrependimento, sabe? Quem acompanha, quem atende esse paciente a longo prazo, você vê toda a família. Depois que morre um na família, aí realmente, às vezes perde o membro que sustenta a família. Depois que morre alguém da família, as pessoas mudam o comportamento? Muda, com certeza. Mas fica traumatizada, né? Sim. O estrago ficou. O estrago ficou. Não é nesse momento que a gente trata, né? A gente tem que evitar de acontecer isso. Eu insisto, nós temos que esperar e torcer para que as vacinas deem resultado e seja todo mundo vacinado. A previsão da primeira dose é em setembro. Aqui para o Rio Grande do Sul. Para aqui. Vamos assim, quanto mais vacinas o mundo vender para nós e trazer para nós, mais rápido vai ser. Vai ser antes de setembro. Sim. Tá? Então, assim, vamos antecipar o cronograma. Vamos antecipar, mas assim, pela essa velocidade atual é setembro. E a segunda dose, dezembro. Então, nosso ano novo talvez seja muito bom. Claro, demora para ter imunidade. E lembre-se, a vacina não protege tudo. É isso que o pessoal acha que pega a vacina, tem uma aura. A vacina está livre, não tá livre. Assim, né? Não, a vacina ensina o corpo a se proteger. Sim. Ele produz anticorpos que vai neutralizar o vírus quando ele encontra ele. É a natureza. Então a gente tem uma coisa tipo o cão de guarda que vai pegar os gatos entrando na casa, o cão de guarda vai pegar o gato antes de entrar na casa. Isso é anticorpos. Agora, não é 100%. Não é, vamos dizer, 95%. Não é 95%, ou seja, 60%, 70%. A cada 100 vacinados que se contaminarem de Covid, certo? Que poderia ser grave, 5 pode ser que precise de suporte. Agora não 100, né? Sabe? Daquela evitar as questões graves. Mas é isso, é difícil enxergar isso. Porque isso aí é no decorrer do tempo. A ciência tem que provar isso. Por isso que faz estudos nas cidades de vamos vacinar todo mundo e ver se todo mundo... O que vai acontecer? A vacina trouxe uma certa sensação falsa de segurança para algumas pessoas, talvez, doutor? Não é que trouxe sensação falsa, porque ela dá esperança, sim, certo? Mas tem que saber as regras delas. Só depois das 15 dias da segunda dose é que você já está com uma certa garantia. Tem a garantia da vacina, né? De proteção de casos graves, tá? Só que, assim, não está todo mundo vacinado. Você está exposto ainda.
E ainda tem as questões das variantes que está vindo agora. Cada variante tem um certo problema. Uma transmite mais rápido e até agora não sabe se a próxima é mais... Tem mais questão de causar mais doenças, tá? Seja pior, tá? Eu não vou falar dos nomes das variantes agora, porque agora a Organização Mundial de Saúde mudou em alfa, gama, delta. Sim, mudou, né? Não é? Então, aí a gente não vai botar nenhum nome de país aqui, mas, infelizmente, a ciência, ela evolui. E aí não adianta, esse inimigo ali, a natureza dele é evoluir também. A gente tem ouvido muito se falar, sobretudo no ano passado, agora ainda também, sobre a questão da imunidade de rebanho. Eu gostaria que o senhor explicasse o que seria esta imunidade de rebanho e se ela realmente pode ajudar na prevenção à Covid-19. A imunidade de rebanho é a teoria que diz assim, que você foi exposto, toda a população foi exposta a um agente, né, uma única vez, os sobreviventes teriam imunidade e não pegariam de novo. Isso acontece mais em algumas bactérias e alguns vírus que não mudam tanto. O problema do coronavírus, sendo RNA, ele muda menos que o vírus da AIDS, por exemplo, né? Mas ele muta. Então, assim, às vezes aquela proteção que você aprendeu na primeira infecção não é a mesma do próximo, porque o próximo não tem aquela proteína que se apresenta. Ele não tem o cartão de visita dizendo, eu sou coronavírus 1. Esse aqui eu conheço. Eu sou 2, Aí agora eu sou o 5. Entendeu? O 5 eu não sei ainda. Pronto. Aí tem a chance do corpo invadir, o vírus invade o corpo e faz o estrago também de novo. Pode fazer em algum outro local. Sim. Então, essa imunidade de rebanho não tem. Para um vírus RNA não existe. É inadmissível, vamos dizer. Sabe? É uma teoria inadmissível para um RNA. Porque ele muda. Ele muda. E ele muda menos que o ali, porque ele tem uma proteína que muda um pouquinho menos. Só que ele muda ainda. Tanto é porque tem as variantes aí que está acontecendo no mundo. A imunidade de rebanho seria, então, para o vírus que não fosse mutável, é isso? Né? Assim, isso. Mas, assim, o único jeito que a gente, na ciência, tem, por enquanto, é a vacina. A vacina, sim. Porque a vacina... É o meio mais preventivo e seguro, por enquanto. Porque, assim, eu digo assim, é o único remédio que você toma e não toma nunca mais. Porque te previne. Sim. Não existe outro remédio, porque remédio é remediar, né? Sim, sabe? sim. Vacina previne para não ter a doença. Às vezes tem que reforçar, fazer vacinas de reforço para manter os anticorpos ativos no sangue, para quando tiver a infecção, se tiver a infecção, combater. Por isso que às vezes tem a repetição de vacinas que tem que fazer no adulto que a gente esquece. A carteirinha de vacinas, Isso, por isso que tem. O pessoal, não, só quando criança faz vacina. Não, tem vacina de adulto também. Tem outras vacinas que o pessoal nem dá importância. E possivelmente essa da Covid-19 vai ser incorporada na vida do brasileiro. Com certeza. Se for a questão disso, vai. Se for ali, claro, com estudos das vacinas do decorrer do tempo, talvez ache o ponto-chave melhor do vírus para atacar e fazer uma vacina naquele ponto. Naquele ponto. Por enquanto, está indo bem. Por enquanto. A gente está com medo só da variante da Índia agora. Índia. Que é a... Seria mais potente, né? Não é que é potente, é porque ela é um pouquinho diferente para a imunidade. Mas tem que esperar os estudos. Isso aí tem que ter certeza. É tudo muito empírico ainda, né? É muito assim, falta muito dado ainda. Tá? Infelizmente, a velocidade da infecção é mais rápida que até próprios estudos. Claro, com certeza. Doutor, falando um pouquinho da questão também das internações, mudou o perfil das internações hospitalares do ano passado para esse ano? Sim, o ano passado era bem mais, pacientes bem mais idosos, certo? Acima de 60 anos com certeza, tá? A maioria, né? Acima de 60 anos. Agora, infelizmente, agora a gente vê jovens e infelizmente, falecimentos de jovens também. Às vezes até sem comorbidades. Tá? Então, a gente ficou preocupado porque realmente é a classe onde se trabalha. Entre 20 e 40 anos. É a faixa onde tem mais positivos agora. Sim. Os exames estão sendo... a gente está tentando em Farroupilha colocar os exames de antígeno mais disponíveis para a comunidade. Claro, está em todos os postos de saúde. Quem tiver sintoma vai ser avaliado e vai ser feito a triagem com teste. É um custo bastante elevado, mas principal é o quê? A pessoa saber que está positiva, começar a se cuidar e não circular. Precisa de consciência da pessoa. Precisa muita consciência da pessoa que assim, ela está positiva, ela pode contaminar em volta dela e principalmente os familiares. Enquanto antes ela descobrir que está positivo, melhora. Ano passado demorava muitos exames, todo mundo sabe, né? Sim, os exames demoravam mais de uma semana para saber um resultado. Já espalhava, era o suficiente. Não é nem espalhar, é assim, quando o paciente sabia que estava positivo, depois que passou o período de isolamento.
Sim. E muitas vezes assim, sem tomar algum cuidado. Né? Porque realmente fica ali, não precisa, né? Não vai ficar ruim. Não sente muitos sintomas. Não é nada, vou ir na praia aproveitar esse atestado de 14 dias, né? De 10 dias que era dado, né? Então, assim, esse é um dos erros das pessoas. Tem que entender o que significa cada exame e o que ele quer dizer. O antígeno ele quer dizer que tem um vírus no nariz. Tá ali, ele tá ali, ó, tá espalhando. Cada vez que eu falo, eu tô eliminando. Eu chego com positivo, chego em casa, vou jantar com a minha família, vou passar para algum. Posso passar para todos? Mano, se eu for um cara que conversa muito na mesa e gosto bastante e tal, eu acho que eu consigo passar para todo mundo na família. Mas isso é muito variável. Então, às vezes é aquilo, passa um membro da família, que passa para outro membro da família, geralmente quem fica direto na casa, a mãe, o pai, ou quem cozinha, e depois passa para o resto. Então a gente vê essa cadeia, dá para ver, esses clusters dá para ver. Sim. Só que a gente tem que evitar antes, né? E os jovens que estão, as pessoas mais jovens que estão internando, elas estão ficando mais tempo internadas também, né? Por que isso, doutor? A resistência, né, natural, né? Eles não têm, muitas vezes não têm comorbidades e o corpo aguenta mais, a sobrecarga, o coração, o pulmão, eles têm mais São mais resistentes. Tem uma capacidade vital maior, né? Sim. Então, assim, isso daí ajuda a prolongar o tratamento e até, a sobreviver ao tratamento também, né? Porque se precisa de intubação, infelizmente, não é o melhor tratamento, é o suporte que existe. Mas tem muitos problemas na internação numa UTI, que acontece por causa do tratamento. A máquina, ficar muito tempo deitado, sedado, sabe? Tem tantas complicações, as medicações que se usa, há muitas complicações que existem, muito risco. As sequelas depois, é um capítulo à parte também, né? Depois a gente fala das sequelas que está acontecendo que a gente não está vendo ainda. Só as pessoas que passam depois disso é que sabem o que pode acontecer. Sim. Eu queria uma palavra sua também, eu sei que o assunto é polêmico, doutor, sobre a questão da medicação. E claro que tem tantas orientações, enfim, parece que cada profissional da área médica tem a liberdade para sugerir a medicação. Mas até o presente momento nós não temos nenhum remédio que seja propício para o tratamento da Covid-19. A prevenção é a vacina, né? Mas remédio para tratar, nós não temos nada até agora. Olha, assim, não tem nenhum remédio efetivo, tá? Há estudo para tudo que é lado, tá? O problema é que há muita discussão sobre isso. Na questão dos médicos, assim, eles estão livres para usar o que eles consideram, por estudo, mais eficiente. Da questão da literatura, não tem. Não tem nenhuma medicação que diga assim, tem retrovirais, mas só assim, medicações que têm uma pequena porcentagem em algum tipo de paciente, que já está grave, que sabe que precisa de tratamento. E essas medicações geralmente têm que ser feitas em ambiente hospitalar. Ou seja, a medicação do dia comum aqui é meio complicado. Né? Os médicos têm a liberdade de usar, se quiser, e o paciente tem que entrar em acordo com o médico, não pode forçar. Porque assim, o médico às vezes não tem confiança de usar aquilo lá. Não está escrito. Depois, se tiver algum problema, se tem um problema de efeito colateral do remédio, quem é responsável? Quem prescreveu? O médico. É o carimbo. Não é a sociedade e tudo. Bueno, se seguir a sociedade, muitas vezes a sociedade só vai dizer assim, eu sugiro. Mas ninguém diz regra. Nenhum país do mundo diz, o tratamento é esse. Porque não tem prova. Não conseguiu provar ainda. O problema de provar é o seguinte, por que é difícil de provar? A maioria dos pacientes, 90%, vai melhorar com ou sem remédio. 90% de uma doença. Com ou sem remédio vai melhorar. O corpo é o próprio remédio. O corpo vai. Eu posso dar água, vai melhorar. Agora, como é que eu vou provar que naqueles 2%, que fez diferença de 2% de usar ou não usar o remédio depois, dos pacientes positivos. Então, por isso tem que estudar. Não adianta. Há muita discussão, isso aí continua. A ciência não para hoje. Quem sabe amanhã já diz, realmente, tal dia, tal hora, tal remédio funcione. Mas, infelizmente, assim, pela literatura, claro, o que eu sigo literatura final, certo? Eu não estou nos estudos, nos pré-print, antes, sabe, dos não aprovados. Eu olho por cima, mas eu não vou além. Sim. Eu já digo para o paciente, olha, o que eu tenho é isso. O paciente está livre de dizer, não, eu gostaria de usar. Se ele falar comigo e quiser usar, eu uso, mas ele tem que assinar o termo que sabe que vai avisar. De responsabilidade. De responsabilidade. Sim. Tá? Então, assim, às vezes, é claro, o paciente acredita, eu estava ruim, tomei aquele remédio e realmente funcionou. Que bom, sabe? O melhor de tudo é isso, sabe? Não podemos negar isso, né? Sabe? Se deu certo, ótimo. Se deu certo, ótimo, tá? É que 100% de garantia, nada é. Nem o remédio de paracetamol é garantido, tá? Assim, vou dizer uma coisa mais geral para o pessoal entender sobre isso ali. Paracetamol é para dor? É, mas toda pessoa que toma paracetamol tira dor? Não.
tá? Começa pelo paracetamol. Então, todo remédio não é 100%. Ele pode ajudar ali, mas tem pessoas que não faz efeito. Só que ninguém vai estudar a cada pessoa, não tem como fazer isso. Então, não existe estudo, existe estudo de população, mas não individual. Talvez no futuro da medicina faça isso. Bom, nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a segunda parte da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o Dr. Cleiton Forni, que é médico de família e também no momento está prestando apoio à vigilância epidemiológica aqui no município de Farroupilha. A gente está falando sobre a questão da pandemia e depois no final com certeza o doutor vai reforçar também. Só tem uma coisa, cuidado, nós precisamos nos cuidar. Volto a dizer, tem uma campanha publicitária, não recordo de quem é o momento de cancelar encontros, cancelar festas. A gente não pode, vamos permanecer na família, mas gente, família é o esposo, a esposa e os filhos, é isso. Não reúne lá sogro, sogra, tio, cunhado, não sei o que. Bom, aí já virou uma reunião de comunidade, né? A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Farroupilha, berço da imigração italiana. Cidade acolhedora e que sempre recebeu de braços abertos as pessoas e as empresas que aqui chegaram, com vontade de crescer e prosperar. Suas belezas naturais, sua fé e religiosidade estimulam o esforço de transformar sonhos em realidade. Por todos esses encantos, o Super Apollo chega a Farroupilha, uma jovem empresa cinquentenária, para atender e servir a essa simpática comunidade, sempre comprometida com a segurança alimentar, qualidade e variedade de produtos e serviços. Aqui você é de casa. E estando presente nos lares farroupilhenses, o Super Apollo fará parte da história desta cidade encantadora. Obrigado, Farroupilha. Super Apollo, aqui você é de casa. Fazer a graduação EAD semipresencial na UniaSelv é ter a praticidade do EAD com o melhor do ensino presencial. Você estuda onde quiser e na hora em que puder. E quando pintar aquela dúvida, semanalmente um tutor dá aquela força para você que realiza atividades em sala, disciplina por disciplina. Tudo com mensalidades super acessíveis e nota máxima do MEC. Venha para a UniaSelv, EAD quando você quer, presencial quando precisar. UniaSelv, presente com 3 polos na região. Polo UniaSelv Caxias do Sul, na Rua Guerino São Vito, número 814, Shopping Világio Caxias, WhatsApp 99699-9118. Polo UniaSelv Bento Gonçalves, Avenida Osvaldo Aranha, número 1075, Cidade Alta, WhatsApp 984339645. Polo UniaSelv Farroupilha, Avenida Santa Rita, número 21, Sala 13, Edifício Rodolfo Antônio Feltrin, bairro Vicentina, WhatsApp 984471569. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Sindlojas Farroupilha. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca,
metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo. Ter um seguro nos dias de hoje é tudo. É proteção e tranquilidade. Seguro residencial, de automóveis, seguro de vida, empresarial, rural, seguro responsabilidade civil e seguro de fiança locatícia. A Borfar Seguros é especialista em toda a linha de seguros. Uma equipe altamente qualificada lhe orienta da melhor forma para que você proteja o seu patrimônio. Então, não brinque com o futuro. Venha para a Borfar Seguros e cuide de tudo o que você já construiu na sua vida e também proteja o amanhã. Borfar, para ser livre é preciso estar seguro. Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fone 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Agora também correspondente bancário do Santander para facilitar você no pagamento de suas contas. Já estamos de volta com a nossa entrevista do dia aqui pela TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Então vocês nos acompanham aqui nos canais 26 e 526 da NET, aqui no Facebook TV Serra Farroupilha, aqui no YouTube TV Serra Farroupilha e aqui no nosso site www.tvserra.tv. É a nossa programação junto com você. Nosso convidado hoje aqui nos estúdios, no telejornalismo local, o Dr. Cleiton Forni, é médico de família, no momento está prestando apoio também à vigilância epidemiológica aqui no município de Farroupilha. Estamos falando sobre a questão da pandemia da Covid-19, é notório, é fatídico isso, estamos com um recrudescimento de casos. A pandemia volta a ter mais casos de infecção, não só aqui em Farroupilha, mas no estado e também no próprio Brasil, talvez muito devido ao comportamento das pessoas. As pessoas relaxaram de comportamentos que não poderiam ter relaxado. E eu tenho dito muito isso. O nosso comportamento de hoje é o resultado de amanhã, ponto. É isso. Se a gente se cuidar hoje, amanhã nós teremos um dia mais tranquilo. Se nós não nos cuidarmos hoje, se a gente tirar a máscara, como o nosso presidente da República tem solicitado estudos, nós só vamos aumentar os casos ainda de infecção por Covid-19. Dr. Cleiton, acho que é importante falar também que quem passa pela Covid deve passar por uma grande batalha. É uma luta muito grande. A primeira delas, sobreviver. Mas a Covid deixa, como a gente diz, um rastro de sequelas. Quais são as sequelas mais comuns? Dá para se falar em sequelas semelhantes? O que a gente poderia colocar nesse sentido? A primeira sequela seria na questão onde ele mais atinge, né, que é o pulmão, tá? Que é a sequela pulmonar. Capacidade respiratória? O paciente perde fôlego. Perde fôlego e às vezes o paciente que até... Exemplos assim mais fora da curva, assim, pacientes atletas não conseguem mais recuperar o treinamento anterior, sabe? Então demora muito, a pessoa tem que fazer fisioterapia respiratória para isso e tem que torcer para que não tenha tanta fibrose, tanta sequela no pulmão. A questão, as outras sequelas que podem ser neurológicas também. Às vezes tem pacientes que têm problemas assim, que acontece com o processo, não sei se é o processo da internação do próprio vírus, tá? Tem estudos que ele também ataca nervos, né? Que há alterações no pensamento. Há um afeto ao funcionamento do cérebro, fica mais letárgico, tá? Bom, o cérebro mais lento. Isso. O já tem caso, não é geral, mas já tem caso. Tem sequela. Claro, é do Covid ou é do tratamento que ele teve na UTI? Certo? Então, sabe, porque tem vários fatores aí que tem que ser ali, mas está descrito que sim, ele altera o sistema nervoso também. Depois das sequelas, existe outro tratamento também, pode ser insuficiência renal, por causa das medicações que a gente utiliza. Tem que usar várias coisas, né, que às vezes, infelizmente, pode levar o paciente com problemas de insuficiência de órgãos. Né? Eu vejo muito, porque eu acompanho também os óbitos também, então, infelizmente, a sequência de fatos que, né,
a curva, né, a história natural, infelizmente, é isso. Complica uma coisa, complica outra. Se o paciente já tem uma fraqueza em algum lugar, se já tem um coraçãozinho mais fraco, se já tem um pulmão debilitado, facilita. Facilita. E a questão do olfato? Muitas pessoas dizem que perdem o olfato durante a Covid e depois levam um tempo para recuperar. Assim, já fizeram uma vez um estudo que era 60% relacionado ao perda de olfato com a Covid, certo? Aí varia de cada pessoa. A pessoa de entre 1 e 3 semanas volta ao normal, naturalmente, e tem casos de mais 3 meses. Depois de 3 meses, às vezes tem que ir no otorrino para fazer tratamento e reeducação. Sabe? Porque aí perdeu realmente todo o parâmetro. Aí é porque a teoria é que o vírus invade naquela região dos nervos olfativos e altera os receptores. Estraga, né? Além da questão do coração, da questão do pulmão, questão renal, algum outro impacto maior de sequelas? Não, esses são os principais. São os principais. Infelizmente tem a questão da internação, né? Sim, quem interna no UTI sabe que pode fazer escaras, atrofia muscular, né? Às vezes algum procedimento, alguma coisa que possa complicar. Então, assim, a sequela de ficar muito tempo... Pessoal, ficar 2 semanas na cama, parado, sem se mexer, já dá sequela. Né? Dá uma atrofia muscular intensa, então a pessoa, né, realmente demora meses para recuperar depois. E sem pensar, né, doutor, é claro que cada caso é um caso, mas a carga de medicação que um paciente de Covid na UTI recebe, ela não é nada pequena, né? Não, a pessoa tem que ficar sedada para não brigar com o respirador, né? Sim. Então, com só um por tubo, com um tubo, né? E há muitas complicações nesse ponto. Então, assim, só quem vive lá dentro para saber. Só os intensivistas no hospital. O bom seria se pudesse entrevistar eles para dizer ali, mas como é a questão da ética, não é? Às vezes eles não falam, mas eles seriam as pessoas para falar sobre o final das coisas. É bastante complicado. A vivência, né? Sim. Porque assim, a gente não vê. O ser humano ele não acredita no que não vê. Esse que é o pior de tudo. Às vezes você acredita com o que os outros estão falando e tal, mas geralmente você não consegue ver. E às vezes quando você vê, você não acredita, você nega. Então, assim, a natureza, é assim que a gente se comporta. Ainda mais numa coisa desse tipo, assim, de que acontece, mas isso não eu vi, não aconteceu com... Eu não vi no vizinho, opa, aconteceu com o vizinho, olha só o vizinho aqui do lado, aconteceu, meu Deus. Tu viu que deu? Viu, olha só, aí daí em diante começa a ter um medo, né? Começa a conhecer, porque a morte está do lado, sabe? Aí quando chega perto, né? Quando chega num parente nosso, quando chega num conhecido nosso, esquecemos de falar uma coisa, que a Covid está impactando nas outras coisas. Não é só a Covid que está morrendo de tudo. Ah, sim, com certeza. Né? Infarto. Já íamos entrar. Não é? Fica à vontade. Então, porque na verdade, assim, nós estamos há mais de um ano, né, doutor, que a gente fala em Covid, e todos nós, via de regra, temos algum problema de saúde, ou é problema de coração, ou é problema, sei lá, de tantas situações que a pessoa acaba postergando em função da Covid. As pessoas estão ficando mais doentes, tirando a Covid, as outras doenças estão ganhando corpo também? Primeiro é aquela questão, você consegue fazer os procedimentos secundários, que é de investigar uma doença? Não, porque está tudo agora, todos os profissionais estão ocupados com a Covid, ou não tem onde fazer os procedimentos. Endoscopia, que o pessoal tem que fazer para ver se é câncer, é úlcera. Não dá. Fazer algum procedimento no bloco cirúrgico, né, que seja, não, se não é de emergência, agora nesse momento está adiado. Sabe? Então, assim, começa a adiar os problemas, né, das pessoas, de resolver os problemas secundários. Secundários não, primários, né? Hipertensão descontrolada, apresenta um processo ali, investigação de câncer, que não sabe o que é. Sim. E aí, às vezes, adia, claro, pelo lei a gente faz, mas se não tiver UTI, se tiver que fazer um procedimento grande, está em risco. Então, assim, tem isso, exames. Os médicos, não tem mais médicos. A maioria dos médicos foram desviados para atender a questão agora aguda, que é a questão que piorou, né, o número de atendimentos e tem que atender os pacientes de Covid. Não está conseguindo atender as outras coisas. O diabético, o hipertenso, quem já teve, né, quem tem sequelas, a medicação em dia, fazer os exames de controle. Então está se perdendo isso. E não tem como, pessoal, não adianta brigar, porque não tem profissional. O que adianta brigar? Não tem com quem faça. Sabe? Não tem mais recurso humano para fazer as coisas. O pessoal está atrás de médico para atender nos postos, no hospital, em qualquer lugar, não tem profissional para atender.
E é grave esse comportamento que a gente começa a ver na sociedade, das pessoas postergando, em função da pandemia, o tratamento e a prevenção a outros problemas. É que assim, é muito mais fácil você resolver, né? Resolver quando está no início das coisas. Isso o problema pequeno, né? Precisa de um remédio pequeno. Mas se você vai deixando, chega ao ponto que não tem mais volta, né? O principal, que eu digo assim, o câncer mesmo, como seria na prevenção, né? Que o pessoal mais entende, né? É muito melhor você fazer a mamografia e pegar ele pequeno lá e rastrear e depois, vamos fazer a biópsia, fazer o passo. E quantas pessoas nesse caso aí, nesse momento agora, está adiando de fazer esse rastreamento? Mas eu estou dando só um exemplo de rastreamento, né? Não é só esse, né, pessoal? Sim, tem tantos. Tem tantos, é muito vasto a gente pensar. Só que a gente está postergando porque a gente não consegue mais nem executar exame, nem quem acompanha. Como médico de família, o que o senhor tem constatado na saúde das pessoas do ano passado para cá? Primeiro a questão os problemas econômicos, geram os problemas, né, na família, de estrutura família. Morte de estrutura família. Quando acontece uma morte, uma consequência de tudo isso, se é de Covid ou não, de estrutura família também. Isso que eu vejo mais, a questão psicológica também bastante, mas devido às consequências. A questão de saúde, está difícil de acompanhar os pacientes, porque às vezes ou eles têm medo de ir no posto, certo? Ou não tem como fazer a investigação secundária. Então, realmente não consegue resolver o problema, sabe? Sem o diagnóstico preciso, não tem como dar o remédio certo. Então, isso é fundamental. O médico tem que investigar bem, só que a gente está com falta de tempo e falta de profissional. Via de regra, as pessoas estão mais doentes, então. Sim, é que vai acumulando, né? Vai acumular agora. Cumulativo. É cumulativo. Se eu não consigo, né, resolver a questão do Covid, os outros que estão esperando aqui a fila, tá parado a fila. Vai estar parado, vai estar esperando para executar o exame. É muito menos frequente do que antes. Eu preciso de uma tomografia. Tá? Opa, mas eu tenho 5 pacientes de Covid lá que tem que fazer tomografia antes. Então você é o 6º. Antigamente não tinha. Grau de prioridade, né? Então, porque os outros lá tá muito mais perigoso agora que eles, se não fizer o diagnóstico correto, qual é o procedimento que a gente vai fazer para ajudar eles? Você tem a chance menor. Mas com o tempo, você vai ficar com o mesmo risco que eles. Porque você vai adiando até o ponto que você não resolve o seu problema, porque você não conseguiu descobrir antes. Infelizmente é isso, é o que o pessoal diz da terceira, é que o pessoal no início dizia que a terceira onda não seria essas ondas, a terceira onda é a doença secundária de não ter o acompanhamento correto. Correto, sim. Bom, doutor, a gente está se encaminhando para a reta final do programa, eu quero deixar os 2, 3 minutos finais para que o senhor nos oriente de que forma a gente pode superar melhor esse momento. É claro que vai muito da nossa atitude, do nosso comportamento, dos cuidados, da prevenção. Nós não temos nenhum milagre, por enquanto não tem milagre que diga, não, tu vai fazer isso, tu vai ficar imune. Não tem. É aquela coisa, mas o que adianta eu me cuidar depois se eu vou pegar o vírus? Bom, eu tenho uma teoria de que mais cedo ou mais tarde a grande maioria das pessoas vai pegar o vírus. Se eu conseguir deixar para pegar no dia de amanhã, melhor. Acho que essa questão também da gente cuidar do nosso corpo, de uma boa alimentação, tudo isso não vai livrar, mas vai dificultar o vírus, porque o vírus vai se alojar no nosso corpo e ele vai lutar com o nosso mecanismo de defesa. Então, comportamentos, dicas, o que o senhor deixa de orientação para a população? A primeira dica fundamental realmente a etiqueta respiratória, tá? Então, assim, você tem que proteger as vias aéreas, que é onde entra mais, é mais provável. Tem que usar máscara bem vedada no corpo, sabe? Bem no rosto, bem vedada. De preferência, no mínimo, assim, é que antigamente estava difícil a produção, mas agora uma máscara cirúrgica, essa já protege, pelo menos para proteger de eu não espalhar para os outros. Os detalhes para proteger melhor para pessoas que trabalham em ambientes com muitas pessoas, no mínimo seria PFF2, teria uma N95, tá? Que é a mesma classe de filtração, que é 94 a 95% de partículas. E aquelas tem que ter, sabe, usar aquelas, tipo, o professor, a gente está indicando, né, para os professores usarem, porque para evitar deles se contaminarem, né? Eles serem vetores, né? E das crianças, realmente, usando a máscara e ela usando já evita bastante. Já evita muita coisa, já. 90%. Agora, ficar sem máscara não dá. Não dá. Então, assim, evitem. É suicídio. Evitem. Então, assim, eu sei, tem pessoal que vai nos bares, tira, porque tá ali. Se você está comendo e falando, você está cuspindo no outro, vai transmitir, se tiver. Só que é uma questão de probabilidade.
Tem que ter um doente ali naquela mesa lá. Então, só que a probabilidade pode ser pequena, mas no decorrer dos dias é 100%. Com o tempo vira 100%, se eu for 1%. Porque um dia você vai ter um amigo, de 100 amigos, um vai estar positivo. Isso que o pessoal não entende. No decorrer do tempo, tudo é possível. Vocês vão pegar. E é melhor pegar quando a gente estiver vacinado. Isso é verdade. Então a minha chance com vacina vai ter mais é melhor. Agora que eu estou vacinado, eu tenho 97% de chance de não ter nada. Sabe? Tipo, eu vou ser contaminado com Covid, eu vou ter sintomas, em dois dias eu me livro dele. Essa é a função da vacina, ter me treinado para eu me livrar dele. Não é uma barreira que não vai ser imune. Nesses 2 dias que eu estou ali brigando, eu posso estar expulsando um pouco lá, depende da natureza da pessoa. Sim. Agora, eu espero você pegar depois de ser vacinado. Agora não é o momento. Agora é o momento, assim, evita reuniões. Se quer sair, olha, é só não tirar máscara. Pode conversar com máscara tranquilo. Não tire a máscara, não toque na máscara. Fique conversando. A gente atende, no pessoal da saúde. Às vezes a gente se contamina, mas a gente atende todo dia gente com Covid. Todo dia. Eu estou há 2 anos, não peguei. Né? Estou 1 ano e meio, né? Não peguei ainda, agora estou vacinado. Agora, foi a vacina ou foi por causa que o meu hábito, o meu dia a dia? Pô, mais do que examinar lá a garganta lá, o cara tossindo na cara. Não é? Pobres, coitados, quando tem que tubar. Assim, os meus colegas, né? Que infelizmente há casos que infelizmente pereceram, né? Sim. Então, assim, depende da sua exposição. Então, evita a exposição. Essa é a primeira. Depois, a distância, o ambiente aberto, sempre aberto. O vento da pneumonia. Pessoal, doença vem de outra pessoa, certo? Pessoas, sabe? Pessoas transmitem doenças para outras pessoas. Uma janela aberta vai, claro, não é fácil. Imagina no colégio lá, Nova Milano lá, abre a janela lá, deve ser, né? Deve ter colégio mais gelado, né, pessoal? O pessoal deve saber. E fica esse dilema, mas tem que abrir, tem que arejar o ambiente que realmente, onde tem circulação de ar, evita a transmissão. Sim. Tá? E o que eu esqueci? Mais alguma coisa para evitar? Boa alimentação, cuidar de saúde. Sim. E as doenças que as pessoas já têm, as comorbidades, que estejam controladas. Diabetes em dia, pressão alta em dia, sabe? Tudo bem controlado. Que o pessoal só vê quando sente mal-estar, né? Aí vai ver que está descontrolado, aí o coração já está machucado. Sim. Então a pessoa tem que ter um bom hábitos de vida também. Infelizmente é um sorteio. Depende do que uma outra pessoa está no dia e depende de que vírus que pegou. E quanto contaminou. Isso a gente não tem estudo, ninguém explica isso daí, né? Não tem como. Não tem como. Tem gente que vai lá, pega um pouquinho, já consegue se defender melhor. Tem gente que aspira muito mais vírus. Infelizmente, a consequência é mais grave. Com certeza. Dr. Cleito, muito obrigado por essa oportunidade, obrigado por ter vindo até os estúdios nos orientando. Com certeza foi um programa muito orientativo. Obrigado, parabéns e volto a dizer, não é porque eu estou na frente de um médico aqui, e isso quero parabenizar todos os profissionais da área médica, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, gente, quem está no dia a dia, na linha de frente, no front, como a gente diz, da pandemia nos hospitais, nas unidades básicas de saúde, nos profissionais médicos de família também, não é nada fácil. Então, estes sim estão lutando direto em contato com o vírus. Obrigado pela presença. Assim, dos meus colegas assim, que estão lá na linha de frente, lá na UPA, aqui no hospital, né? Eu vejo todo dia que eles sofrem bastante, porque assim, é uma questão de missão, né? Muitos ali estão sobrecarregados nos horários, muitos pacientes, sabe? Então a demanda é muito grande. Humanamente, às vezes até é impossível de acreditar que que eles fazem. Tá? E o efeito psicológico nessas profissionais. Sim, porque assim, há muita frustração. São humanos também. A frustração, a doença. Agora teve casos, né, de contaminante na equipe também. Então, assim, a gente tem medo que um colega nosso pereça. Então, assim, sabe, aquelas coisas. A gente tem medo. Não é? Todo mundo tem medo, mas é a nossa missão, tem que trabalhar. Com certeza. Obrigado, e nós vamos encerrando a nossa entrevista do dia de hoje, com a presença do Dr. Cleiton Forni, médico de família e atualmente também prestando apoio na área da vigilância epidemiológica aqui do município de Farroupilha. A gente falou um pouco mais sobre a questão da pandemia, mas vamos resumir numa única palavra, ou num único verbo. Cuidem-se, ponto. É um verbo imperativo, né? Quem estudou a língua portuguesa sabe, né? É o imperativo. Cuidem-se, nós precisamos nos cuidar. Vai ser o suficiente o nosso cuidado? Talvez sim, talvez não. Agora ele vai ter mais resultados se a gente se cuidar do que se a gente ficar se jogando por aí. Então vamos nos cuidar, a pandemia não está vencida, vai levar algum tempo, vamos mantendo as etiquetas respiratórias,
vamos evitar aglomeração de pessoas, água e sabão ou álcool em gel com frequência nas mãos. Gente, tudo isso ajuda. Não vai livrar, talvez não livre, mas ajuda, é uma barreira, é um dificultador para a ação do vírus. Um grande abraço a todos, até a nossa próxima entrevista do dia aqui na TV Serra.